Tá bom. A paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo para todos. Boa noite para as pessoas do mundo todos. Sabemos, gente, pessoal, sobre essa doença essas doenças que está aparecendo no mundo. Mas não é Deus de agora. Faz Deus de muitos anos está aparecendo, mas agora está mais ela tá mais, as doenças tá mais doença, mais, ela tá muita. Antigamente tinha mais, você não via tantas, mas hoje ela tá muito mais avançada, né? Muito mais, muitas. E nós sabemos, se a gente for olhar pelo que o Criador falou, fala nas suas cartas de Apocalipse, que no final do tempo, quanto mais ia chegar no fim do tempo, ia abrindo o selo do Apocalipse e ia acontecer muitas coisas. Vai falando do primeiro selo, do segundo selo, terceiro, quarto. Fala das pragas, como na época da praga do Moisés, fala da praga no dia de hoje. Aquele que não tivesse o selo de Jesus. Eu tirei uma palavra hoje, que era, eu acho que Isaías 19, fala da sentença do povo do Egito. O julgamento. E o julgamento nós sabemos que não vai ser só naquele dia. Naquele dia vai ser julgamento, um julgamento que nunca mais vai ter julgamento mais. O último julgamento. Mas nós sabemos que nós somos julgados pela palavra de Deus todo dia. Todo dia tem julgamento para nós. Como nós não aceitamos a palavra, nós somos julgados. Porque Jesus fala no seu livro de Marcos, acho que é Marcos 14, eu acho. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado, já está julgado, já é condenado pela palavra. Então essas doenças não é de espantar. É de espantar as pessoas que estão no mundo, sim, mas as pessoas que estão em Cristo Jesus, não. Porque por isso que Jesus fala, se arrependeis e voltai para mim quanto é tempo. Se arrependeis das coisas erradas. Porque Jesus não leva o tempo de ignorância, se o povo voltar para ele. Porque o homem deve estar selado com Deus, o Espírito Santo. Por quê? Porque quando vinham essas doenças, o que chamam selo hoje? O selo é o Espírito Santo. Qual é o selo da época do Moisés? Era matar um carneirinho, um bode, ou um carneiro, e uma ovelhinha e passar o sangue nas suas portas, para quando vinha o espírito da morte, o espírito da morte vinha e não entrava na casa que tinha o sangue do cordeiro, que levando o dia de hoje o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo, selado pelo Espírito de Deus. Naquela época era o sangue. Aí o sangue era passado nas portas quando veio o espírito da morte, que ia matar os primogênitos do faraó, daquele povo do Egito, não pegasse o povo de Israel, o povo de Moisés. Aí as casas de cada um foi passado o sangue nas portas. Então hoje o selo de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Tem que ter o selo com essas doenças que estão vindo, para ela não te pegar. Porque se é doença mandada, se é doença que está escrito pela palavra, das pragas, que ia ser liberados, os cavaleiros iam soltos, os cavaleiros, a morte. Diz que o homem ia se matar a ele mesmo, o Apocalipse fala. Então cada selo ia aberto e explicando. Então hoje a gente sabe, gente, que o cavaleiro negro ia ser solto, ia trazer muitas pragas, o povo ia morrer de muitas pragas, muitas doenças. É o que está acontecendo no dia de hoje. O povo tem que voltar para Deus enquanto é tempo. É lembrar de onde cair e voltar. Abandonar as coisas que erradas. Eu estava vendo um exemplo, irmão, de a lei de Deus ela não salva ninguém, mas ela leva nós a Cristo. Ela leva nós a Cristo, os mandamentos. Ele não vai salvar você sim, mas só ele não vai te salvar, mas ele leva você a Jesus Cristo, porque Romano fala, a transgressão da lei é o pecado. E a pessoa fala de quê? O homem fala do pecado. O pregador, ele fala do pecado. Abandonar o pecado. Voltar para Jesus Cristo. Então, o que acontece?
A lei de Deus, se você for ver João 14, eles falam que só tem no Velho Testamento, mas em João 14 fala: se me ama, guarda meus mandamentos. João 14. Apocalipse 12, 17 fala: o dragão ilhou com a mulher e com a sua descendência, com o resto do santo, que guarda os seus mandamentos e tem a testemunha de Jesus. Tá. É o que? Novo Testamento, João, Apocalipse. Então, o que acontece no dia de hoje? Acontece que aí o povo fala, mas é o Velho Testamento, não serve para nós. Se você for na carta de Mateus, Jesus fala: não vim para advogar a lei, mas vim para cumprir a lei. Mas não é salvo para a lei, não é que ninguém consegue guardar a lei, que ninguém consegue guardar a lei, mas a lei leva nós em Cristo. A lei leva o homem e a mulher. Ele mostra onde está nosso pecado e aonde nós vai a Cristo. Ele leva nós a Cristo. A lei é para levar nós a Cristo. Mostrar onde está o pecado é como um espelho. Já preguei isso aí, o espelho. Ele vai mostrar onde, o seu defeito. Mas ele não vai fazer para você. Você que vai ter que fazer. Então a gente sabe que é aonde você vai em oração. Como o justo Josué falou, sem santificação o homem não verá Deus. Santificar a vida. Então Jesus fala que o dia certo de santificar, falando em palavra, em Bíblia, em palavra de Deus, em livro de Gênesis, que é o dia de sábado. Ah, mas dia de sábado foi abolido, não foi também. Então, se você for ler Isaías 58, 13, fala dia de sábado também. Tantas palavras dentro da Bíblia falam dia de sábado. A gente sabemos que o sábado foi mudado para domingo, mas foi o povo romano. Muitas coisas na Bíblia a gente sabe que foi mais ou menos mudado. Algumas coisas na palavra. Isso aí foi que eles mudou o sábado para domingo. O povo romano, de mais de 2 milhões de anos, eles mudou a adoração do sábado, que eles mexeram na lei de Deus, do sábado para adorar domingo. Mas o sábado que é adorado, o sábado é o dia total da pessoa santificar a vida. Por isso que meio de semana você está trabalhando, você está cansado, como você vai santificar a vida? No meio de um monte de gente falar palavrão, num monte de coisa, não tem como. Então por isso que Jesus deixou o sábado, para santificar, para cada um de nós santificar a nossa vida. Porque é o dia de sábado que você não trabalhar, você está em casa, você tem tempo, tem jeito. É o dia que você pode santificar. Porque final de semana não dá, você vai trabalhando, você está fazendo faculdade, está pagando, você está fazendo curso, está fazendo isso, não tem como santificar a vida. Então, santificar a vida é o dia de sábado que Deus deixou. Não tem outro dia. O dia mais especial. Um dia que você pode passar com a família, que você pode ficar em casa observando a palavra. É um dia muito bom. Por isso que Jesus deixou. Trabalhou 7, trabalhou 6, o 7º dia ele descansou. Então, irmão, a lei não vai salvar ninguém, mas só que a lei leva nós a Cristo. A lei é quando a transgressão da lei romana fala que o pecado é a transgressão da lei. Não adianta nós falar que tudo faz parte, a salvação faz parte da lei. Porque, vamos ver, se nós começar, um cara cristão, ele começa a roubar o quê? Ele sai debaixo da graça de Jesus e fica debaixo da lei. E a lei é o que? A lei, se rouba, vai para onde? Vai perder, você leva na cadeia. Você está debaixo da graça ou debaixo da lei? Debaixo da lei. Você mata uma pessoa, a polícia te mata, te pega, você vai para onde? Você vai debaixo da lei, você não está debaixo da graça. Debaixo da graça está aqueles que não matam, não roubam. É a pessoa honesta na praça, se faz conta, paga a conta. Tem amor, ama seu próximo como a si mesmo. Se vê uma pessoa caída no chão, você levanta. Jesus fala, se você tem 2 túnicas, Mateus 10, você tira uma e dá para a pessoa. Se mandar você caminhar 2 léguas, uma légua você caminha 2. Então tudo isso daí é a palavra de Deus. Então quem está debaixo da graça é desse tipo aí. Tem que ter misericórdia, é a pessoa que tem misericórdia do seu próximo, é a pessoa que não deseja a morte, a maldade do seu próximo, é a pessoa que ama, não quer as coisas do seu próximo, é a pessoa que está sempre para ajudar seu próximo, é a pessoa que tem piedade, tem misericórdia, é a pessoa que nasceu de novo. Em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo é caridade, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Pessoa temperante, que tem temperança, temperado.
Então que Jesus fala que nós somos o sol desse mundo, o sal. Se o sal não serve para dar sabor, ele serve para dar sabor. Mas se ele não servir para dar sabor, ele não serve para nada. Ele serve para ser pisado pelos homens. O sal é que dá sabor na carne, é que dá o tempero, que faz o tempero. Então, irmão, nós sabemos que todos nós tem que fazer como Daniel. Todo homem nascido de novo, ele tem essa característica, que é os frutos do Espírito Santo de Deus. E automaticamente, quem tem os frutos do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, automaticamente ele faz as coisas de Deus. Ele tem vontade, ele tem desejo de fazer as coisas, ele faz as coisas porque ele tem os frutos do Espírito Santo, e os frutos do Espírito Santo são esses. E então, como Jesus fala dos talentos, um deu 5 daquele homem fazendeiro, um deu 5, um deu 3, um deu 2, um deu 1. O que fez um? Um escondeu o seu talento. Um escondeu o seu talento. E os outros, os que teve 5, ganhou mais 5. E o que teve 3 ganhou mais 3. O que teve 2 ganhou mais 2. E aquele que teve 5, aquele que teve 1, escondeu, foi covarde, escondeu o seu talento. E aquele foi para o lago de fogo. Jesus fala, ali é pranto e ranger de dente. Então, nós sabemos que nós como nós vai pregar para uma pessoa, nós fala a pregação verdadeira, se arrependeis e voltai para Deus. Seja batizado como Jesus pregava, ou o João Batista. Então, como João Batista pregava a palavra, como Pedro também, como faz Pedro para nós ter um encontro, para nós ganhar salvação, o povo falou, como faz Pedro? O Pedro falou, seja batizado para a remissão dos seus pecados. Então, seja batizado em Jesus para a remissão dos seus pecados. Então, irmão, nós sabemos que é por aí. Então, nós sabemos que era por aí, que a palavra é essa, não tem outra palavra. Não tem outra. Porque tem todas as coisas que eu sou contra de pastores dessas igrejas, muitas igrejas, igreja grande. Porque dentro da palavra está muito errado, e eles sabem que está errado. Errado vender coisa dentro da igreja, está errado. Pela Bíblia é errado. Jesus, quando estava em Roma, lá em Jerusalém, que estava lá em Roma, que estava pregando a palavra para todo lugar, ele chegou naquele tempo, ele estava vendendo, estava fazendo a igreja de comércio. Jesus mandou tudo aquilo, soltou os animais, jogou o dinheiro no chão. Jesus falou, raça de víbora, está fazendo a casa do meu pai de covid, de ladrão. Então, quer dizer, está errado. Você tira pelo profeta Eliseu, quando o Amã foi curado, você sabe que ele não quis nada, ele falou de graça receber, de graça dar, a gente sabe disso. Ele não quis nada, os conservos pegou, e a maldição do Amã foi para eles, para os 2 obreiros dele. Então, levando para o dia de hoje. Então, tá, por isso que eu falo que tá errado. Isso aí é errado. Então, Jesus começa na igreja, esse negócio de ficar vendendo óleo ungido, tijolinho, tá vendendo tudo isso. Isso aí irmão, isso é idolatria. Jesus fala que idolatria não entrará no céu. Isso é idolatria, que tijolinho cura, óleo ungido cura, não sei o que. Irmão, não foi assim que Jesus ensina. No livro de Tiago mesmo, se a gente vê nas cartas de Paulo, fala que o presbítero, uma pessoa chamada por Deus, não só nome não só chamado pelo pastor, mas que tem um dom, foi chamado, como foi Jeremias, capítulo 1, Jeremias 1 em diante, versículo 4, foi o chamado Jeremias. Então, o que foi o chamado de Jeremias? Então, esse é o chamado de Deus. Jesus chamou, quando chamou Ezequiel. Então, o chamado primeiro vem de Deus, para depois o homem ungir uma pessoa. Porque o que adianta a pessoa dar o nome? Você é obreiro, mas Deus não deu o dom de obreiro, não deu nada. Você não tem um dom. Jesus não chamou, foi o homem que te chamou. Então, não adianta. Então, por isso, irmão, que a gente tem que saber hoje dessas coisas. Porque a gente tem que pegar a palavra, viver a palavra. Então, irmão, é muito complicado. Eu estou falando para vocês da paz de Jesus Cristo, que eu estou falando é verdade. Então, o homem tem que nascer de novo, nascer do alto. O homem nascer do alto, porque esse negócio está errado. Isso aí é errado.
Esses óleos, esses tijolinhos, isso aí não cura ninguém, isso é símbolo, irmão. Isso é idolatria. Ai daquele dia, o homem ele vai ser julgado, o julgamento do homem não vai ser só lá em cima, o julgamento do homem começa aqui na terra. Começa e para chegar em cima é o último julgamento. É o julgamento terrível, em cima é o julgamento que nunca mais vai ter mais. É o julgamento ou do céu ou inferno. Então cada um, nós, hoje, Romano fala que o salário do pecado é a morte. Então isso é idolatria, é engano de ficar vendendo óleo ungido, de ficar vendendo broco no meio da igreja, de ficar vendendo esse tanto de coisa na igreja, ceder no meio da igreja, fazer a igreja de comércio. Isso aí é tudo errado. É errado e Deus não está nisso. Deus falou que eu estou longe desse povo que faz isso. Porque Jesus Cristo, se você for meditar na palavra, quando Jesus veio aqui na terra, ele veio em quê? Ele veio em carne. Quando Jesus Cristo nasceu pela barriga da Maria, estava o quê? Ele veio em carne, não é em carne? Em carne. Em carne, espírito? Tá. Mas o que em carne sofria dor igual nós, o que aconteceu? Ele vendia óleo ungido, ele saía vendendo coisa para comer, para beber. Quando ele ensinava o povo, ele saía pedindo dinheiro para o povo. Então, irmão, ele saía vendendo esses óleos ungidos. Lógico, o dízimo é bíblico, mas ele não saía vendendo óleo ungido, fazendo igreja de comércio. Então, o Pedro também, quando pregava, o apóstolo Paulo fala que cada um vendia os seus bens, cada um dos apóstolos ajudava cada um conforme a sua necessidade, cada um ajudava uns aos outros. Você lembra da Safira e o marido dela, quando fez um voto com Deus e vendeu os seus bens e pegou um pouco do dinheiro e escondeu. Aí o Pedro foi lá cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou, a Safira morreu, o marido dela na hora. Por conta que queria enganar o Espírito Santo, mentir para o Espírito Santo. Então você está tudo errado. Então por isso, eu vi um pastor, gente, que eu vou falar o nome dele. O pastor Truvão. É um pastor que tem uma igreja, fica quieto lá, você não sabe o que eu estou falando. Ele tem uma igreja ele comanda um salão, porque a igreja somos nós. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo não habita em tempo feito por mão de homem, em bloco. Ele habita nas pessoas. Nós somos a casa de Deus. Aí então ele comanda salão aí grande, e ele estava junto com o pastor, e ele sabendo que está errado, e o apóstolo Paulo falou que nós tem que falar a verdade um para o outro. Nós tem que avisar o irmão que você está no buraco, está fazendo coisa errada, nós tem que falar. De tanto que o Elias não falou para aquele povo que estava adorando os deuses, não foi até o rei Acabe, a mulher dele, e 3 anos sem chover. E que negócio é esse? O apóstolo Paulo diz que nós é de julgar o homem em Coríntios, 1 Coríntios, eu acho que 6, capítulo 6 eu acho, que nós é de julgar até os anjos. E nós não julga coisa mina, essas coisinhas minas que tem nesse mundo, essas coisinhas. Nós segundo a palavra, não segundo a boca, mas nós sem julgar segundo a palavra de Deus, está errado. Dentro da palavra e julgar segundo a palavra, que a palavra de Deus ela julga, ela condena a pessoa. Ela condena a pessoa. Se a pessoa está fazendo essas coisas feias, ela condena. Ela condena a pessoa. Tantas pessoas foram condenadas pela palavra de Deus que não aceitou ela e não ouviu ela. O rei Saul foi um. Então, não tem como distorcer a Bíblia. E ele até abraçou o pastor, não vou falar o nome de nada, mas ele tem que falar a verdade. Se foi Deus que enviou ele aí, eu não vou julgar ele por conta disso, mas ele não pode concordar com isso não. Se ele continuar indo aí visitar, mas ele tem que julgar segundo a palavra de Deus, segundo o comércio dentro das igrejas. Tá muitos comércios dentro da igreja, tem que falar. Porque naquele dia o apóstolo Paulo falou, eu vou partir, mas no sangue de ninguém vai ter sobre as mãos dele, vai ser pesado no couro dele. Porque aquele dia vai ser pesado nas costas das pessoas. Se você não avisar para a pessoa aquele dia, seu sangue vai do sangue daquela pessoa, vai ser requerido de sua mão. Se você for usado para ir lá e conversar com ele, estar conversando com ele, você vai ter que entrar dentro da palavra com ele, chegar no canto e falar com ele, tá errado. Aí você não querer ouvir, você bate a sandália dos seus pés, como Jesus fala em Mateus 10, e vai embora. Porque o apóstolo Paulo diz que quando não aceita a palavra, se a pessoa não aceitar a palavra, não é de Deus não. Então a palavra de Jesus é aí para vocês, quem quer dar ouvido dá. Porque Jesus disse para mim, eis que eu coloco você em 1 Jeremias 1, não sei se é versículo 26, que Jesus fala, olha que eu te ponho você por coluna,
contra o povo de Israel e contra o povo, os principados desse mundo, desse sexo, desse mundo, e contra todo o povo do mundo todo. Então Jesus aí que pôs com uma coluna forte, como ele fez com Jeremias. Então Jesus me chamou. Ele me chamou para falar a verdade para todos. Não estou atrás de dinheiro, porque Jesus fala que o que adianta o homem ganhar o mundo todo naquele dia, perder sua alma. Então o povo está indo atrás de dinheiro, eles não estão vendo as doenças que estão indo no mundo, o selo está sendo aberto. Eles não estão vendo que cada dia o fim do mundo está chegando devagarzinho, o povo está cego, só atrás de dinheiro. Então o povo tem que orar a Deus para tirar a cegueira espiritual. Porque o cair é do homem, mas o homem tem lembrado aonde cair e voltar ao primeiro amor. Aí que Deus ainda, muitas dessas pessoas, Deus não fez como o rei Saul. Porque o rei Saul, Deus abandonou ele. Mas muita gente dessas daí, Deus não abandonou. Mas tem muitas também que Deus já abandonou, porque ele já falou, a pessoa nunca deu ouvido. Aí ele abandona a pessoa, rejeita a pessoa, como rejeitou o rei Saul. Então o que eu falo com vocês é hoje, quem está ouvindo a palavra de Deus é essa. Então a paz do Senhor para todos, não estou falando acusando ninguém, eu estou falando segundo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem está ouvindo é a palavra de Deus. Então, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a cada um, e que o homem lembra de onde cair e volta. Como o rei Davi caiu, meteu o joelho no chão e confessou a Deus, rasgou sua veste e Deus perdoou ele. Mas a espada nunca ia sair da sua casa, mas Deus perdoou ele e ele foi salvo. Então, o homem lembra de onde cair e volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o mundo acaba para você. Se você morrer hoje, acabou para você. Não precisa de Jesus aparecer na nuvem do céu, não. O mundo acaba para nós em qualquer hora. Que eu bater, fechar os olhos e acabou. Então, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a cada um. Dá uma boa semana para todos.